Agora, você olha muitas vezes para um indivíduo que vive na prostituição, adúltero, cheio de pecado, usa muitas vezes diversos tipos de drogas, seja álcool, seja outro tipo de entorpecente. É um homem que roubador, mentiroso, promíscuo, vive transando, desculpa aí a palavra, vive transando por aí, e de repente esse homem é atropelado, está no hospital à beira da morte, e o pastor vai lá e fala com ele não tem condições de falar, está quase que em coma, e o pastor diz: você quer Cristo como Senhor de sua vida? Você quer aceitar Jesus como Salvador? Se você quer, pisca o olho. Aí o cara pisca e vai para o céu. É complicado, né? O cara diz: mas como é que pode? Eu que era um menino tão pacato, tão bom, levei a vida toda resguardada para o Senhor, e o cara passou a vida toda fazendo tudo que não prestava, e no último instante o pastor apenas diz para ele: se você aceita Jesus como Salvador, pisca. O cara piscou e vai para o céu. Não parece ser injusto? O tom aqui não é realmente de injustiça? Agora, quando nós olhamos para a nossa vida, será que é realmente injusto da parte de Deus se Ele não nos aceitar como seus filhos? Se Ele também não nos escolher para irmos para o céu? Eu acho que, olhando mesmo para a nossa natureza, nós somos indignos. Eu lembro, meu filho mais novo aqui, João Pedro. Na verdade, João Pedro e João Lucas. João Pedro está aqui conosco. Cadê João Pedro, hein? Está lá atrás, aquele menino lindo. Disseram que ele parece com o pai. Eita, João Pedro, fica de pé, por favor. Todo mundo quer me conhecer agora. Não é lindo ele? Pode sentar. Quando meu filho mais velho nasceu, todos os irmãos que chegavam lá em casa diziam: não é lindo, não é lindo. Agora ele era bem feio, sabe? E os irmãos diziam: pastor, é lindo. Depois foi que eu vim saber que todo mundo ficava constrangido em dizer para o pastor que o menino era feio, né? Mas esse realmente ele parece com o pai, ele é muito bonito. Bom, e João Pedro era pequenininho, tinha, sei lá, 4, 5 anos. E nós morávamos vizinho ao colégio, o colégio Bereano. Eu morava no seminário, era de alunos, e morávamos vizinhos. Então eu dizia: João Pedro sempre foi assim, lento, bem tranquilo na dele. João Pedro, se prepare, escova os dentes, faça isso para ir para a escola. Olha, se tocar, né? Você já sabe que o colégio dava 2 toques, né? Um para entrar e o outro depois para começar as aulas. Você se prepare. E João Pedro sempre correndo para cá, estava preparado. Mas um bom dia, e todas as vezes ele preparado, eu levava ele para a escola. Quando eu ia chegando no portão da escola, tocava, eu dava um beijo nele e ele entrava. Mas um belo dia, João Pedro demorou. E João Pedro, olha a hora. João Pedro vai tocar. João Pedro ia escovar os dentes. Aí eu não aguentei. João Pedro, você vai escovar os dentes, João Pedro? Rapidinho, escovando os dentes lá pequenininho, também uma pichilinha. E ele vai lá, escova e está pronto. Saiu, tocou o colégio. Lá vai João Pedro foi sair. João Pedro, você é demais, rapaz, irresponsável. Como é que pode chegar atrasado no colégio aqui, em cima de casa, você faz uma coisa dessa? Como é? Dá vontade de dar uns puxões de orelha em você. E falando, levando uns 3 minutos até chegar ao colégio. Chegou no colégio, eu deixei no portão, fui saindo e disse: papai, e o beijo? Rapaz, eu voltei, dei um beijinho em João Pedro. Mas que coisa, né, rapaz? Tá vendo? Vamos perdi, caí da graça, né? Nesse momento. Pra que tudo isso? Que adiantou? Mas João Pedro, na sua inocência, na sua pequenez, ele continuava me amando do mesmo jeito, né? Mesmo eu naquele momento esbravejando, falando coisas que não devia, tratando de maneira indigna como meu filho, mas ele estava com papai, e sabe uma coisa? Deus, ele tem sido assim de maneira tremenda para com o homem. Porque Deus cria o homem, Adão e Eva,
coloca no jardim do Éden, um lugar ideal, para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, da sua criação. E Deus apenas quer que ele exercite o seu livre-arbítrio, que ele não haja simplesmente como um robô, mas ele pode exercitar esse livre-arbítrio da seguinte forma: Deus coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz: olha, de todas as árvores que há aqui, vocês podem comer livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerem, certamente morrerás. Mas infelizmente nós conhecemos a história que Eva, tentada pelo inimigo das nossas almas, a serpente, o diabo, ela come do fruto, dá ao seu marido e ele também come. E Deus então não é pego de surpresa. O contrário que as pessoas muitas vezes me questionam, dizem: pastor Hinaldo, me diga uma coisa. Recentemente, um grupo de adolescentes, eles fizeram uma sabatina comigo. Eles tinham diversas dúvidas, então foi domingo passado na escola dominical. Então a professora disse: pastor Hinaldo, por favor, fale com os meus adolescentes. Então eles tinham uma série de perguntas para fazer, muitas dúvidas. E uma das dúvidas era: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que então ele criou o homem? Então às vezes essas perguntas, e as perguntas filosóficas, para tentar de algum modo desestabilizar o cristão, não tem muito sentido. Como por exemplo, Deus não é todo poderoso, né? Então ele pode construir ou fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não pode carregar. Já pensou? Mas nós sabemos que Deus, ele é todo poderoso, Deus é onisciente, e ao mesmo tempo ele não pode se contradizer na sua natureza. Deus não pode construir uma pedra tão grande que ele mesmo não pode carregar, porque senão ia ser contrário à sua natureza, que ele é todo poderoso. O ser onisciente não quer dizer que Deus é causador do pecado do homem. Mesmo quando Deus decretou a formação do homem, sabendo ele que iria pecar, mas Deus não foi pego de surpresa. E ele arquitetou todo um plano. E desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, então, já estava no plano de Deus. E logo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós encontramos justamente a promessa do Redentor. O descendente da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus elabora esse plano. Então nós temos um Deus que é amoroso, não quer que nenhum homem se perca, mas nós temos também um Deus que é justo. E sendo ele justo, ele não admite o pecado. Ele não admite que um só pecado entre no céu. Então um só pecado contamina todo homem. Então como Deus iria resolver este problema? Ele, na sua infinita sabedoria, sabendo que o homem teria que pagar pelo seu pecado. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então ele toma agora a forma de homem e vem para pagar pelos pecados do homem. E isso, irmãos, amigos, é a manifestação da graça de Deus. Então nós podemos entender agora que a graça de Deus, além de ser esse favor imerecido, é Deus amando de tal maneira o homem que dá a sua própria vida por ele. E aqui, Paulo, escrevendo a Tito, ele nos revela, nos dá maiores detalhes do que seja a graça de Deus. Percebam aí no versículo 4 que diz o que é a graça de Deus. Quando, porém, se manifestou o quê? A benignidade de Deus, nosso Salvador. Então a graça de Deus é a manifestação da bondade dele para com os homens. A manifestação
da sua benignidade. Mas, infelizmente, os questionamentos que as pessoas fazem: Deus é bom? E você diz: sim, Deus é bom. E alguém me questionou isso. Eu estava num culto de oração, falando, e alguém disse: pastor, Deus é bom? Eu disse: Deus é bom. Se Ele é bom, onde está Deus quando tantas crianças estão aí abandonadas? Onde estava Deus quando aquelas crianças estavam morrendo lá na África, famintas? Onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? Onde está Deus diante de tantas pessoas morrendo no Afeganistão, no Egito? Onde está Deus? Mas a pergunta não é onde está Deus. A pergunta é: onde está o homem? Quem é o homem? Ou vocês acham mesmo que Deus vai descer do céu para alimentar as crianças que estão abandonadas na rua? Ou vocês acham mesmo que Deus vai descer do céu para montar uma casa para dependentes químicos? Vocês acham mesmo que Deus vai vir lá do céu para alimentar essas pessoas lá na África? Onde está o homem? Veja a natureza humana que vê o seu semelhante morrendo de fome e simplesmente os desprezam. Simplesmente não fazem nada para mudar essa situação. E nós encontramos aqui no versículo 4, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Deus sim manifesta o seu amor para conosco. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vendo que o homem foi contaminado pelo pecado, que a sua natureza é inclinada a fazer o mal, mesmo assim, ele toma a forma de homem e morre em nosso lugar. Isso sim é a graça de Deus. E percebam ainda que diz um outro aspecto da graça: e o seu amor para com os homens. Então a graça de Deus é a manifestação da sua benignidade, da sua bondade, mas também é a manifestação do seu amor para com os homens. E quando você observa João 3,16, um texto bem conhecido: porque Deus amou o mundo aqui é humanidade, o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos chegar bem distante, vamos dizer assim, do que seja o amor de Deus para com o homem. Primeiro, um amor altruísta. Deu o seu Filho unigênito. Ou seja, ele pensa no bem do objeto amado, entre aspas, o homem. Que grande amor foi dar o seu próprio Filho pelo homem. Agora, como o próprio Jesus disse lá em Romanos capítulo 5, talvez pelo bom alguém se anime a morrer, pelo amigo alguém se anime a morrer, mas e morrer pelo inimigo? Aí ele diz: porque nós éramos inimigos de Deus. Você seria capaz de dar o seu filho para morrer por um inimigo seu? Quando João Pedro nasceu, minha esposa, antes dele nascer, ela teve pré-eclâmpsia, que é uma doença muito complicada, porque o organismo ela rejeita todo o feto. E João Pedro estava numa situação muito complicada, porque ele só tinha 830 gramas. E o médico disse: olha, nós temos que interromper a gravidez da sua esposa para tentar salvar o menino e ela, porque a situação dela era muito complicada. Agora, vocês imaginam se o médico me perguntasse: você quer que eu salve
sua esposa ou seu filho? O que é que vocês acham que eu iria dizer para ele? Né? Não é uma situação muito difícil? Agora, eu estou pensando nisso em relação à minha esposa e meu filho. E aí eu posso ainda pensar, com João Pedro, não foi necessário fazer essa escolha. Mas sabe uma coisa? Antes de João Pedro, minha esposa teve uma outra gravidez, Rebeca. Rebeca quer dizer aquela que une. E foi a primeira gravidez. Ela estava com 7 meses e ela teve o mesmo problema, pré-eclâmpsia. E ela teve, além do pré-eclâmpsia, ela teve síndrome de HELP, que vai perder toda a coagulação sanguínea. Então o médico me chamou e disse: seu Hinaldo, é o seguinte, nós precisamos agora tomar uma decisão. Nós precisamos interromper essa gravidez, ou sua esposa vai morrer. Porque a menina está com 1,1 kg, não está madura o suficiente, mas se ela permanecer aí, sua filha vai morrer. Então agora é questão de vida ou morte para ela. O que é que o senhor me diz? Não tinha que dizer. Não, tem que realmente tirar. Né? Tirou, 4 dias depois, ela estava com 1,1 kg, mas não resistiu e morreu. A criança. Né? Minha esposa ficou. Depois nasceu João Pedro, nasceu com 830 gramas, tá? Aí bonito, como eu falei para vocês. Né? A graça de Deus se manifestou, né? Mas para mim é uma escolha muito difícil. Ter que escolher entre minha esposa e minha filha, mas eu tenho que escolher minha esposa. Tenho que interromper a gravidez. Agora eu estou dizendo aqui que Deus deu o seu próprio filho, demonstrando um amor que poucos, ou talvez nenhum aqui presente, seria capaz de manifestar. Dar o seu filho por alguém que é seu inimigo. Um amor altruísta, um amor sacrificial. Deu a sua vida para salvar o homem. Um amor sem igual, o único filho. Talvez tenha alguns filhos que os pais não, se eu pudesse dar esse menino para alguém, não é verdade? Talvez, mas dá o único filho que ele tanto amava. Mas foi assim. Então essa é a graça de Deus se manifestando, manifestando a benignidade de Deus, manifestando o amor de Deus. E qual o propósito dessa graça? Qual o propósito? Veja o versículo 7. A fim de que? Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o primeiro propósito aqui da graça que é nos apresentado é a justificação. Essa palavra justificação é, na verdade, uma palavra florense, de tribunal, ou seja, de um juiz que declara a pessoa justa, mesmo ela tenha cometido um delito. E diz que Deus realmente pagou agora pelos nossos pecados. E assim Ele pode nos declarar justo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de quem? De Jesus. E eu vejo que a justificação, além de ter essa conotação florense de um juiz, mas eu creio que está aqui muito ligado a esse amor de Deus para com o pecador, a esse envolvimento de Deus com os seus filhos, com aqueles que Ele salvou. Ele justificou, chamou e também transformou. Então o propósito da graça de Deus é essa justificação. Mas ainda, versículo 4 nos diz o seguinte, versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso que? Salvador.
Versículo 5: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Então o propósito da graça foi justificar o homem, foi salvar o pecado, salvar o homem. Ele nos salvou. Agora, eu fico pensando às vezes, quando diz Ele nos salvou. Nos salvou de quê? Você já parou para pensar o que foi que Deus nos salvou? Eu acho que, como diz lá em Hebreus, eu acho que uma das coisas principais dessa salvação é a salvação da morte. Porque pense no inimigo temido. Alguém disse o seguinte: a morte é o sinal de igual na equação da vida. É verdade, não é? Ou seja, todos morrem. Independente seja rico, pobre, feio, bonito, banguelo, use dentadura, não use, cabelo branco, preto, não importa, todos, se Cristo não voltar, irão passar pela morte. E é um dos inimigos mais temidos. Por exemplo, quantos aqui querem ir para o céu? Levante a mão. Pode baixar. Agora, quantos querem morrer? Nós sabemos que hoje a única maneira de ir para o céu é morrendo, agora ninguém quer. Já notou? Está vendo? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Mas por quê? Porque, licença na palavra, pense em inimigos nojentos, é a morte. Porque causa dor, sofrimento, tristeza, separação. É algo assim que nos traz pavor. Eu mesmo quero morrer. Pronto, já disse. Já disse. Mas pastor, o senhor tem medo da morte? Não, eu não tenho medo da morte. Eu não quero morrer. Está entendendo? É diferente. Assim como vocês também não querem. Né? Eu ainda quero ver os meus netos. E quem não quer? A não ser com a condição. Se Cristo voltar amanhã ou hoje, está ótimo para mim. Mas eu creio que Deus nos salvou, e amanhã à noite nós vamos ver um pouco sobre isso, através do seu chamado, justamente para nos libertar deste grande inimigo que é a morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Cristo nos salvou. E eu acho maravilhoso o texto de Efésios capítulo 2, que diz: Ele vos deu vida, estando que vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais andávamos outrora. Segundo o quê? O curso desse mundo, mas também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí um texto maravilhoso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, pela graça, sois salvos. Que maravilha! Porque pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, sabe, nós esquecemos de um detalhe. Nós nos esquecemos do versículo 10. O versículo 10, porque até o 9 diz, porque não de obras para que ninguém se glorie, mas o 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo